é birra ou autismo? Essa é a pergunta que muitas mães, muitos pais se fazem com crianças pequenas que estão tendo muita ocorrência daquilo que a gente chama de birra. A pergunta é, aquilo ali é um sinal natural, normal de qualquer criança, mais, pouco menos, dentro ali de uma média, ou aquilo é um sinal mais preocupante? Pode ser um caso de transtorno do espectro autista. Essa resposta não é muito clara, porque, na verdade, a pergunta é formulada de uma maneira que não é adequada, ela não esclarece bem quais são os pontos que estão aí dentro desse fenômeno, né? O que é o autismo, o que é a birra, qual é a natureza dessas coisas. Então, a gente precisa ter clareza sobre isso para aí a gente entender no caso concreto se é um caso de autismo ou não. Mas eu vou explicar tudo certinho já depois da vinheta. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo e práticas baseadas em evidências, e essa pergunta não é uma pergunta aleatória que eu inventei, não, é uma pergunta que as pessoas realmente me perguntam muito, elas pesquisam muito sobre isso, né? Se um caso concreto, à medida que eles têm contato com uma criança, se aquilo é birra ou se é autismo. A resposta é a seguinte, a resposta precisa de uma outra resposta primeiro. O que a gente está chamando de birra? Primeira coisa. Segundo é, qual é o nível em que isso acontece? Existe, por exemplo, uma das ramificações desse debate é fazer uma distinção entre o que é birra e o que é crise. Toda hora tem essa pergunta, por exemplo, crise ou birra, né? Como é que eu faço para saber qual que é? E aí, muitas vezes, as pessoas vão entender assim, que se for crise, então é um sinal de autismo, se for birra, não. E, na verdade, isso está equivocado. Então, quando a gente começa essa discussão equivocada, com a metodologia equivocada, a gente acaba chegando a uma conclusão também equivocada. Então, vou definir aqui, tá? Quando eu preciso que outra pessoa ou algum outro aspecto do ambiente dê para mim o acesso a algum reforçador, alguma coisa que eu quero, eu me comunico ou me comporto para produzir aquilo. Agora, quando este comportamento, ele é disruptivo, ele é muito impróprio, quando ele causa uma perturbação no ambiente, aí a gente vai dar um nome como esse aí. Por exemplo, o indivíduo, ele quer atenção, e aí ele grita, ele chora, ele esperneia, ele não sei o quê, ao invés de falar com um adulto, né? De falar, ou de fazer um sinal, ou de simplesmente apontar, estender os braços, coisas assim. Aí, se esse indivíduo chora, grita, se bate, eu posso chamar isso de birra, por exemplo, eventualmente. As pessoas vão fazer isso, né? Ou pode chamar, eventualmente, de crise ou de outra coisa. Se ele estiver se comportando para ter acesso a uma outra coisa que dê para ele pegar, por exemplo, ele quer um ursinho de pelúcia, um outro brinquedo, e aí ele se comporta fazendo todas essas coisas, um conjunto de comportamentos disruptivos, eu posso chamar isso eventualmente de crise ou de birra. Agora, principalmente quando ele se comporta para ter acesso a alguma coisa que ele sente, as pessoas muitas vezes vão chamar isso de crise. Então, por exemplo, se ele está num ambiente que é muito quente, que é muito aversivo, porque está muito barulho, e aí ele se comporta, e as pessoas tiram ele dali, ele deixa de ter contato com aquele calor, ou com aquele barulho, ou com qualquer outra coisa, eventualmente as pessoas vão chamar isso de crise, por conta dessa natureza sensorial. Mas, na verdade, para eu ser mais descritivo, eu poderia chamar de conjunto de comportamentos disruptivos, né? Para ser um pouco menos adjetivo nesse processo. As pessoas vão usar nomes diferentes. Se o indivíduo tem esse comportamentos disruptivos, né? Eu posso entender que esse é um caso de autismo? Talvez sim, mas isso não é determinante. Por quê? Primeiro, porque toda criança tem isso. Esses comportamentos disruptivos, eles são característicos de pessoas que não aprenderam ainda a se comunicar de uma maneira eficiente, a se comportar de uma maneira eficiente para produzir aquilo que o indivíduo quer alcançar. É claro que, se eu estiver falando de pessoas maiores, é diferente, porque à medida que a gente vai evoluindo, vai desenvolvendo, vai aprendendo, por exemplo, a ser mais verbalmente competente, aprendendo outras relações sociais mais sofisticadas, é mais improvável que as pessoas façam birra. Mas pode acontecer também, mesmo adolescentes, por exemplo, né? Mas, por exemplo, na vida adulta isso não vai acontecer, ou quase nunca vai acontecer, né? Então o profissional vai avaliar se esse comportamento disruptivo é sinal de um prejuízo de comunicação. Mas não é qualquer prejuízo de comunicação. Claro, o ideal seria estar conversando, pedindo, apontando alguma coisa. Mas se é realmente significativo, se é realmente uma coisa que traz prejuízo para o indivíduo. Tem prejuízo de comunicação que estão dentro de uma margem esperada, né? Por exemplo, eu espero que você curta o vídeo, que você se inscreva, que você clique aqui no sininho, mas se você não estiver gostando, é natural que você não faça isso, né? Então tá dentro de uma normalidade aqui, de um esperado, é diferente disso que nós estamos falando, que é num nível muito acentuado. Então, se eu estou falando de criança ainda,
que é onde normalmente reside essa nossa dúvida, né? De criança, todas essas crianças estão desenvolvendo ainda as suas habilidades. E, aliás, é importante dizer aqui, são os domínios de habilidade que são fundamentais aqui. É a comunicação e a regulação emocional. O que acontece especificamente em crianças com autismo é que esses 2 itens aqui, eles têm mais prejuízo. Em todas as crianças está sendo desenvolvido, mas nas crianças com autismo, essas coisas são mais difíceis. Então, eu não vou olhar se tem ou se não tem esses comportamentos disruptivos para eu poder levantar essa hipótese, por exemplo, de autismo e procurar um profissional. Eu vou levantar aqui a questão que é quanto que tem em crianças com desenvolvimento típico, isso acontece, mas não é tão rotineiro, não é tão frequente. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, quando acontece, não é tão estendido no tempo. Né? Ele acontece, mas depois para. A criança já começa a fazer outra coisa e aí vai para outra atividade. Em crianças com autismo, acontece mais e acontece por mais tempo, ele é mais duradouro. E é claro que não dá para dizer assim, em tempo, 5 minutos, é 5 minutos. Se deu mais de 5 minutos, então é autista e menos. Não existe essa régua desse jeito. Ou dizer, dura tanto tempo. Se durar mais de tanto tempo é porque é autista. Não existe essa régua. Então a primeira coisa é, todos os indivíduos, quando são crianças, têm comportamentos disruptivos, crianças que depois a gente vai descobrir que têm autismo, têm mais vezes e por mais tempo. E além disso, eles têm mais dificuldade na regulação emocional. Então, durante essas crises, você vai ter eu vou usar uma expressão aqui muito pouco descritiva, mas que você vai entender. Elas parecem muito mais desesperadas. Aquilo parece ser muito mais lancinante, muito mais perturbador para a própria criança. Essa questão das emoções, da regulação emocional, ela se desenvolve não só eu comigo mesmo, e eu vou elaborando isso, mas comigo na relação com os outros. Como nas pessoas com autismo há um prejuízo na comunicação, isso também acaba impactando em como eu lido com os meus próprios sentimentos. Então, no frigir dos ovos, essa criança vai mostrar ali uma coisa, eu vou usar uma expressão aqui que as pessoas usam muito, de verdade, e a gente tem que se comunicar com as pessoas reais, as pessoas leigas. A criança parece que está num surto. Essa é a expressão que eu ouço muito. Mesmo crianças muito pequenininhas parecem que estão muito fora daquele contexto, muito fora do prumo. Nós, qualquer pessoa, quando passa por um momento muito sério de crise, porque às vezes acontece uma ou outra vez na vida, como é que as pessoas descrevem? Elas escrevem assim, eu estava fora de mim, eu estava cego. São essas algumas expressões que as pessoas usam, porque de fato a pessoa fica totalmente fora do prumo. A primeira coisa, portanto, que a gente tem que observar é quanto que esses comportamentos disruptivos acontecem, o quanto que eles duram e o quão intenso eles são. Esses são os 3 aspectos que a gente tem que olhar para a gente entender se, olha, aqui temos um nível que é muito acentuado, muito frequente, muito distendido, precisamos investigar. Aí qual que é a segunda coisa importante aqui, que é o que o investigador vai observar? Claro que você, como pai, como mãe, ou como pessoa que convive ali um pouco com aquela criança, também pode atentar a esses aspectos. E é isso que é o objeto central dessa investigação. O quanto que esses comportamentos disruptivos, na verdade, são sinal de um prejuízo mais profundo de regulação emocional e de um prejuízo mais profundo de comunicação. Então, o indivíduo tem dificuldade de comunicar o que ele quer, tem dificuldade de entender aquele mundo à sua volta e como que ele tem acesso àquelas coisas, e aí é que esse comportamento disruptivo tem lugar, como uma forma de comunicação, que é a forma que aquele indivíduo aprendeu, que ele consegue desempenhar. Quando você leva a um profissional para ele fazer o processo de avaliação, na verdade é essa grande questão que ele vai ver em relação ao autismo. O quanto que isso representa, de fato, os sinais de autismo. Ele não vai levar em consideração a BIRA especificamente, não é isso. Porque isso não é um sinal de autismo. Os sinais de autismo são outros. Eu vou deixar um vídeo aqui com 7 características de autismo, depois você vai lá e assiste, você vai entender uma por uma. Muitos desses pais, muitas vezes, não levam, ainda que eles estejam um pouco na dúvida, porque eles têm medo, primeiro, da especificidade da avaliação. Olha, se você procurar um bom profissional, ela é muito específica. Você não vai receber um diagnóstico se não tiver. O autismo é uma condição que não é uma condição simples, ninguém vai sair dando laudo desse jeito. Se o profissional for bom, você não vai sair assim, com risco de se enganar nesse processo, tá? Então, pode procurar tranquilamente. Claro que você vai avaliar se aquele profissional fez um bom trabalho, né? Você pode procurar outros também para olhar melhor para aquele fenômeno e tal. Então, não fique preocupado com isso. A sua preocupação tem que ser o contrário, de você não receber um diagnóstico quando você precisa e descobrir depois que ele era uma criança com autismo. Por quê que essa deve ser a sua preocupação? Se esse indivíduo não receber a intervenção agora, cada dia que passa,
menor a efetividade da intervenção. Ela, todos os dias, ela perde efeito. Quanto menor, mais... Assim, e não é simplesmente você fazer... Se eu atrasar 6 meses aqui, eu vou ter que fazer 6 meses a mais no futuro. Não é isso. É porque os níveis de plasticidade do bebê não voltam mais. Então, de fato, os resultados que você alcançar, quanto mais cedo você for para a intervenção, você não vai alcançar só estendendo o tempo em que a intervenção ocorrer. Então, é muito importante que você faça isso o quanto antes, tá bom? Eu sei que existe sempre a preocupação de a gente estar procurando pelo em ovo, né, tá achando problema onde não existe. Pode ser que de fato não tenha problema nenhum, e tomara que não tenha, mas uma avaliação profissional qualificada vai te poupar uma preocupação no futuro que vale muito mais do que essa preocupação de estar procurando coisas que não existem. E além disso, você vai ter a oportunidade de ter uma intervenção que vai ser muito mais efetiva, porque mais rápida, porque mais precoce. Tem 4 fatores que determinam a efetividade de uma intervenção. O quão adequada ela é, né, íntegra ela é com a teoria, o quão intensiva a quantidade de horas ela é, as características genéticas específicas do indivíduo, né? Cada indivíduo pode ter diferentes níveis de desempenho, e a quarta é a precocidade. A precocidade, portanto, é um elemento essencial. Há um monte de estudos sobre isso, um elemento absolutamente essencial para a intervenção. Um grande abraço para vocês, até a próxima.